Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos. Hoje vamos ler o capítulo 24, onde vai tratar sobre o julgamento de Paulo perante o governador Félix. O capítulo ele se inicia com o sumo sacerdote Ananias, alguns líderes judeus e um advogado chamado Tértulo, que estão descendo a Cesareia para se encontrar com Paulo e Félix. E o advogado ele começa o seu discurso dizendo que Félix tem mantido a paz naquela região, como ele tem feito um bom trabalho por conta disso. E ele começa elogiando Félix por isso, tentando dissuadir a Félix para que ele entregasse Paulo nas mãos dos líderes judeus, porque eles teriam mais poder para conseguir finalizar o seu plano de matar Paulo. Por toda essa conspiração que eles estavam fazendo. Nós vemos que no capítulo anterior eles fizeram uma promessa de não comer nem beber nada até que eles conseguissem isso, até que eles alcançassem esse objetivo de matar Paulo. E Tértulo, ele vai fazendo esse discurso, elogiando Félix, e ele vai contando mentiras a respeito de Paulo, porque ele vai falar que Paulo ele era um líder de uma seita. Eles chamavam os cristãos não somente de os do caminho, seguidores do caminho, mas também como os seguidores do Nazareno, ou a seita dos nazarenos. E Tértulo ele vai fazendo esse seu discurso, contando essas mentiras sobre Paulo, que Paulo ele era um baderneiro, ele estava causando confusão no templo. E alguns judeus que estavam ali, eles atestaram isso que Tértulo estava dizendo, só que eram testemunhas falsas. Eles estavam ali mentindo sobre Paulo, sobre a respeito das atitudes de Paulo. Não eram acusações verídicas e também não eram testemunhas verídicas. Eram testemunhas que estavam apenas ali para que o plano dos judeus fosse concretizado. Então eram falsas testemunhas a respeito de Paulo. E Paulo ele vai também fazer o seu discurso, Paulo também vai se defender perante o governador. E ele vai dizer, olha, isso tudo é mentira, nada disso tem acontecido. Alguns judeus da província da Ásia, que eles estão elaborando isso, eles querem me matar, mas nem aqui presente eles estão. Então Paulo ele vai também fazer a sua defesa. Paulo ele vai se defender ali perante o governador. E Paulo também ele vai desafiar aqueles judeus que estavam presentes ali, acusando ele de fazer uma bagunça no templo, ou acusando também de participar de uma seita. Ele vai desafiar eles, olha, que crime que eu tenho, que crime que vocês encontram contra mim. E ele vai até citar o que nós lemos no capítulo anterior, quando ele estava no Sinédrio e tinham ali os saduceus e os fariseus. Ele vai falar o seguinte: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Como se fosse, por exemplo, olha, eu só falei isso, Esse é o crime que vocês encontram contra mim? É esse crime que vocês estão colocando em mim? Então Paulo ele desafia os judeus a encontrar algum crime que Paulo tenha feito. E Paulo sabia que não tinha feito crime nenhum, ele continuou firme ali, perante o governador Félix, porque ele sabia que ele estava com a verdade, ele sabia que o seu testemunho era verdadeiro também. E Félix, ele já tinha um conhecimento também dos cristãos, os do caminho. Ele já tinha um conhecimento, ele já sabia da existência dos seguidores de Jesus. Ele já sabia dessa existência por conta da sua esposa, que ela era judia. E ela, com certeza, ela ficou sabendo dos cristãos, dos seguidores do caminho, e com certeza também soube de Jesus, soube do Evangelho. E Félix manda chamar Paulo, para que ele ouça o Evangelho, ouça as boas novas. E Paulo ele vai pregar tanto para Félix e para sua esposa. Ele vai falando sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição e tudo. Só que quando ele começa a falar do julgamento, da justiça de Deus, Félix ele sente medo e pede para que Paulo pare, que Paulo não continue pregando. E pede para Paulo sair
que quando ele se sentir mais confortável ao ouvir isso, ele vai chamar Paulo novamente. E ele tenta também dissuadir Paulo como se Paulo devesse algo para ele, porque ele vai pedir dinheiro para Paulo, né? Como se fosse, olha, eu estou te ajudando aqui, então assim, me ajude a te ajudar também, né? E ele pede um dinheiro para Paulo, só que Paulo, nós vemos aqui que não entrega esse dinheiro para Félix. E vemos que Paulo, ele tinha uma certa liberdade ali, porque ele poderia receber visitas, né? Ele estava em um palácio e Félix o chamava frequentemente para conversar. Com certeza Paulo, dentro desse período, ele pregava o evangelho para Félix. E eu acredito que também para sua esposa ele levava o evangelho também. E se passam 2 anos após isso e o governador Félix ele é substituído. Quem vem para o seu lugar agora é Festo, que ele vai ser o novo governador daquela província. E aqui nós vamos encerrar o capítulo 24. Amém? Se encerra assim, com a troca do governador, que seria Félix e agora é o governador Festo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Espero que você tenha anotado, acompanhado a leitura. Amém? Que Deus abençoe.